Bom, bom dia aí, pessoal, de novo. A gente vai dar início aqui a essa parte de sistemas urbanos de drenagem. É a última parte desse módulo que a gente está estudando todos os elementos do saneamento básico em mais detalhes, notadamente aos sistemas urbanos, em que vimos a parte de abastecimento de água inicialmente, depois a parte de esgotamento sanitário. Na última aula vimos a parte de resíduos sólidos e hoje vamos ver a parte de drenagem urbana. A questão da drenagem urbana, ela também é importante, por quê? Porque ela causa problemas de saúde pública, porque várias doenças que a gente viu aqui são transmitidas com a ocorrência de chuvas, que pegam aqueles vários agentes patogênicos presentes ali no solo, presentes, por exemplo, em um dado manancial, nos próprios resíduos, que muitas vezes são jogados indevidamente no meio ambiente, e faz com que esses agentes patogênicos tenham a água como um veículo e que acabe chegando ali no homem e causando doenças. Essas águas urbanas, né, essas águas provenientes aí da chuva, que são importantes de haver um dispositivo de drenagem urbana ali presente, também causam problemas de ordem econômica. Por quê? Porque essas enchentes muitas vezes causam ali problemas de perda total das coisas em casas, causam problemas em comércios, na indústria, algumas vezes, causam problemas muitas vezes de perdas de vida. Por quê? Porque muitas pessoas acabam morrendo, né? Especialmente em áreas, por exemplo, de encostas, que você tem ali sempre riscos de deslizamentos. A gente vê frequentemente, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em outros locais do Brasil, com os mesmos problemas. Causam problemas também para a parte pública. Por quê? Porque muitas vias acabam sendo destruídas, né, ali pelas águas de chuva. Então, de fato, a gente tem que olhar para essas águas de chuva, né, e para a parte da drenagem urbana com uma certa preocupação e, de fato, a gente ter a colocação tanto de obras propriamente ditas, quanto também de ações, muitas vezes visando a redução desse pico de vazão ali das águas de chuva, certo? Então, por exemplo, várias medidas hoje em dia não estruturantes, que a gente vai ver aqui nessa parte do curso, elas visam atenuar esses picos de vazão. Por exemplo, você prevê em determinadas construções, a partir do Código de Obras e Posturas do município, planos diretores de drenagem urbana, por exemplo, frações ali do terreno que não se possa construir, ou seja, visando exatamente aumentar a retenção ali dessas águas de chuva no próprio terreno. E outras medidas, como pavimentos permeáveis, como telhados verdes, são exemplos de formas de controle das águas de chuva na própria fonte, evitando que essas águas acabem chegando ali, ou o pavimento, ou uma determinada galeria de drenagem, e aí você ter possíveis riscos ali de não suportar ali a quantidade de vazão ali de água de chuva e causar esses problemas que a gente já discutiu anteriormente. Até porque várias coisas contribuem contra o correto funcionamento desses elementos. Por exemplo, a gente já viu que as águas, o nosso sistema de coleta, digamos assim, de esgotos e de água de chuva,
no Brasil é o tipo separador absoluto. E a gente já discutiu que você tem tanto, muitas vezes, ligações clandestinas das águas de drenagem na rede coletora de esgotos, quanto também problemas de ligações clandestinas de esgotos, né, na própria rede ali de coleta das águas de chuva. Também vimos que os resíduos sólidos que são dispostos muitas vezes de maneira errada, né, em locais inadequados, eles acabam chegando nessa galeria de drenagem de águas pluviais. Isso interfere, gente, nessa hidráulica ali dos condutos. Isso interfere, por exemplo, no escoamento dessas águas de chuva, e aí você tem tanto problemas hidráulicos, né, ou seja, de completo funcionamento na seção plena, né, desses dispositivos e muitas vezes extravasamentos, quanto também problemas ambientais. Haja vista, como já discutimos, essas galerias de drenagem de águas pluviais, elas não têm um tratamento atrelado ali na ponta ou nos vários lançamentos ali em corpos receptores, e aí, obviamente, que você tem uma perda da qualidade ali da água do corpo receptor. Portanto, para uma galeria de drenagem de águas pluviais funcionar adequadamente, tem que haver um correto projeto, obviamente, ali de toda aquela bacia de drenagem, um correto estudo hidrológico, de previsão ali dessas vazões de escoamento superficial, quanto também tem que haver, né, um correto gerenciamento, tanto da identificação das ligações clandestinas de esgotos, quanto um correto gerenciamento ali dos resíduos sólidos, né, para que esses impactos ali na galeria de drenagem, né, tanto na microdrenagem quanto na macrodrenagem, ser a menor possível, né? Então, esse impacto ser o menor possível. Então, a gente tem ali, ao longo dos últimos anos, meio que uma mudança de visão em relação a esse gerenciamento dessas águas urbanas. Então, por exemplo, a gente meio que está procurando sair dessa visão tradicional para uma visão moderna ali de olhar para essas águas urbanas. Ou seja, tá se saindo de uma preocupação mais de escoamento dessa água, mas para uma visão de reter a maior quantidade de águas de chuva na fonte, né, ou em locais que você consiga diminuir esses picos de vazão, mas também uma visão de preservação ambiental, e não da gente simplesmente esquecer de eventuais danos ali que essas águas pluviais podem causar no meio ambiente. A gente viu que o gerenciamento dessas águas, né, das obras de drenagem, são de responsabilidade da prefeitura e também do governo do estado. Então, eu chamo a atenção nesse slide aqui em relação a alguns aspectos, né? Em relação à gestão, que antes era uma gestão isolada, um olhar ali da drenagem, somente da drenagem, e esse olhar hoje em dia, atual, que diz respeito que não adianta eu olhar isoladamente para essas águas de drenagem urbana, sem olhar para os demais elementos que vão ajudar ali nesse correto manejo, nesse correto gerenciamento dessas águas pluviais, né? Como eu falei, né? A parte de esgotamento sanitário, a parte de resíduos sólidos, etc. A gente atualmente não cobra por esses serviços de drenagem urbana. Hoje em dia a gente realiza a cobrança pela água e pelo esgoto, quando existe o esgoto, obviamente, mas ainda não pagamos cotas específicas para resíduos sólidos nem para
drenagem urbana. E com o novo marco legal do saneamento, existe aí a intenção de cobrança também pelos referidos serviços, tá? Para exatamente se garantir a salubridade financeira ali da operação dos referidos serviços e, obviamente, também que esses recursos ajudem aí em obras para a questão da universalização do acesso ao saneamento básico no Brasil. Então, nessa drenagem, a gente gostaria de separar o que se entende por microdrenagem, o que se entende por macrodrenagem. Eu devo dizer que os dois são totalmente dependentes. Não adianta eu ter uma boa microdrenagem se eu não tiver uma boa macrodrenagem. Por quê? Porque os impactos vão ser sentidos em outros locais, muitas vezes ali, da tua bacia de drenagem. E não adianta eu ter uma boa macrodrenagem se eu não tiver, obviamente, ali uma boa microdrenagem. Tá? Portanto, a gente tem que ter um funcionamento equilibrado entre esses elementos da micro e da macrodrenagem. Portanto, o que é que nós entendemos como a microdrenagem? São os elementos da drenagem, gente, que vão retirar ali as águas do pavimento e que vão mandar para elementos que vão receber essas águas e vão transportar essas águas para um determinado ponto ajusante ali daquela bacia de drenagem. Então, exemplos de microdrenagem que a gente conhece são as sarjetas, são os bueiros, são as galerias de drenagem de águas pluviais, tá? São esses elementos que vão ali receber as primeiras águas de chuva. E aí, a macrodrenagem vai receber essas águas em múltiplas entradas, como a gente discutiu na aula passada. No momento em que eu tiver cotas suficientes ali para esse encaminhamento, eu já mando diretamente ali para o elemento da macrodrenagem. Pode ser um grande canal, e nós temos também outros elementos da macrodrenagem, como rios, como lagos, que vão receber essas águas de chuva. Bom, e aí, essas águas de chuva podem causar tanto problemas de cheias quanto problemas de inundação. Portanto, conceitualmente, cheias, né, é o aumento das vazões nos rios devido principalmente ao aumento do escoamento superficial. Ou seja, se a gente imaginar que a água de chuva ela vai atingir ali o pavimento, se você tem a capacidade de infiltração, ela já infiltra, vai fazer a recarga dos aquíferos, né, das águas subterrâneas, mas se você tem um processo de urbanização, de impermeabilização do solo, essas águas de chuva vão bater no pavimento e vão escoar. Então, esse escoamento é o que nós chamamos de escoamento superficial. Tá? Ou seja, é a água que bate ali no pavimento e que não infiltra, que vai ser coletado pelas sarjetas, que vai ser encaminhado ali para os bueiros, que vai ser encaminhado ali para as galerias de drenagem, e assim sucessivamente. E as inundações são eventos excepcionais, fazendo com que os rios extravasem, ocupando áreas maiores, os chamados leitos maiores. Ou seja, se a gente imaginar um determinado corpo receptor, eu sempre tenho um leito menor, que ele funciona ali na maior parte do tempo, e eu tenho os chamados leitos maiores, que quando aquele rio recebe uma chuva ali em um determinado período de retorno, decamilenar muitas vezes, né? Ou seja, quem estuda essa parte de drenagem tem que fazer um bom estudo hidrológico para exatamente fazer essa previsão ali dessas vazões a serem contabilizadas nesses elementos da microdrenagem e também nesses elementos da macrodrenagem.
Portanto, quando esse rio recebe essa chuva excepcional, o que é que vai acontecer? Ele vai ocupar, a seção transversal dele vai ocupar uma área maior. E quando há essa ocupação dessa área maior, muitas vezes, tem ali a ocupação irregular de áreas ali ocupadas por esse rio, né? E aí você tem as chamadas inundações, e que causam, obviamente, diferentes problemas ali, tanto como a gente falou, problemas de caráter econômicos, quanto problemas de caráter social, perda de vidas, etc. Portanto, o que acontece, gente, né, muitas vezes é exatamente isso. Você ter ocupações irregulares aqui, que muitas vezes estão dentro desse leito maior ali do rio, e aí quando tem essa chuva, há esse extravasamento aqui e problemas aqui para essas ocupações irregulares. E obviamente que com isso você tem todos esses problemas que todos os anos a gente acaba ouvindo aí nos noticiários diversos, né, nos diferentes meios de comunicação, problemas de perdas de moradias, problemas de aumento das doenças de veiculação hídrica, perdas de vida e impactos diversos aí que a gente poderia citar. Então, como já falamos, a microdrenagem é um conjunto de elementos, de obras, de dispositivos que vão receber as primeiras, logo ali, as águas provenientes do escoamento superficial. Então, nesse projeto, a gente trabalha ali com tempos de recorrência ali nos estudos hidrológicos, variando ali de 2 a 25 anos. Então, esses elementos, né, como já falamos, eles têm uma função de coletar as águas de chuva no meio físico urbano, retirar as águas de chuva dos pavimentos das vias públicas, impedir os alagamentos, oferecer segurança e reduzir danos ali econômicos, emocionais, enfim, todos esses danos que a gente já falou. E esse nosso sistema de microdrenagem é do tipo separador absoluto, em que as águas a serem encaminhadas para os elementos da microdrenagem deveriam ser somente águas de chuva. E aí, se a gente imaginar a via pública, a gente vai ver exatamente a presença de duas tubulações, uma tubulação para a rede coletora de esgoto, recebendo aqui os esgotos, obviamente, dos vários pontos aqui de geração em uma residência, a partir daqui das caixas de inspeção, de passagem, que vão encaminhar para um único ponto aqui de conexão com a via pública. Isso aqui é o que nós chamamos de coletor predial, né? Exatamente esse conjunto de tubulações e caixas de passagem aqui que vão conduzir os esgotos até a via pública, né? Passando aqui da responsabilidade do usuário para a responsabilidade da companhia de saneamento, ou seja, mudando esse coletor predial para um ramal predial, que é essa tubulação que vai exatamente fazer a ligação aqui com a via pública, tá? E nós temos aqui a galeria de drenagem, que vai receber água, por exemplo, a partir da coleta do telhado, muitas vezes aqui, de pátios, aqui, estacionamentos, etc., dentro do lote ali, quanto também as águas provenientes aqui do escoamento superficial na via pública. Portanto, por exemplo, quando a gente trabalha com uma medida não estruturante, é exatamente para atenuar, ou seja, esse pico dessa vazão, ou seja, ao invés de estar recebendo das várias casas essas águas de chuva, da gente ter elementos, muitas vezes, de retenção no próprio lote ali, para diminuir esse pico de vazão aqui da água pluvial
a ser conduzida ali na tubulação. Certo? Se a gente imaginar uma cidade, uma grande bacia, todas essas águas dos pavimentos vão ser encaminhadas para cá e todas as águas dos telhados, de pontos aqui, ou seja, que não estão infiltrando, vão ser encaminhadas para cá também. Portanto, se eu trabalho em medidas de retenção, eu estou ajudando na diminuição do pico dessa vazão aqui e os problemas aqui das cheias que a gente discutiu anteriormente. Quais são esses componentes do sistema de microdrenagem? A gente tem ali o próprio meio-fio, que é esse elemento que vai reter essa água na vertical, que vai estar ali sendo muitas vezes uma transição entre o pavimento e a calçada. As sarjetas e sarjetões, ou seja, que é exatamente esse elemento que vai fazer o encaminhamento das águas dos pavimentos, que vão ser escoados para as sarjetas, que vão ser encaminhados ali para as bocas de lobo, por exemplo, as quais vão estar interligadas com as galerias de águas pluviais. E você tem ali nas mudanças de direção, tem a colocação de postos de visita, que vão exatamente fazer essas mudanças ali de direção, né? Ali, e as interligações, muitas vezes ali das bocas de lobo com as galerias de drenagem de águas pluviais. Em algumas situações, a gente tem a colocação de estações elevatórias, ou seja, quando eu junto uma determinada quantidade de água e que eu não tenho cota suficiente para o encaminhamento como conduto livre ali, pela própria energia gravitária, digamos assim, né? Para um determinado elemento da macrodrenagem, que aí eu utilizo uma estação elevatória. Mais uma vez mais, a gente deve evitar ao máximo, mas já visto que isso consome energia e requer manutenção, né? Portanto, gente, o que é que vem a ser esses elementos, né? A gente viu que a gente tem aqui esse meio-fio aqui, ó, né? Isso que a gente forma aqui é o que nós chamamos de sarjeta, ó, que vai ter uma determinada altura, e essa altura vai ser definida, obviamente, em função da quantidade de chuva, mas também em função do próprio escoamento, se esse escoamento está sendo facilitado ou não. Portanto, se eu tenho muitas vezes ali problemas de acúmulo de resíduos nas bocas de lobo, por exemplo, nas grelhas, a gente acaba aumentando o nível de água aqui na sarjeta, tá? E aí eu tenho, olha só, aqui as bocas de lobo, que é exatamente essa entrada aqui no próprio meio-fio, né? Aqui, quanto também, muitas vezes, bocas de lobo na horizontal aqui, certo? As grelhas, etc. E você tem aqui o encaminhamento para a galeria de drenagem, e nas mudanças de direção, etc., a gente tem ali a colocação de postos de visita. Portanto, a água cai no pavimento, ela escoa, a partir do escoamento superficial, ela cai ali na sarjeta, da sarjeta, em determinados pontos, ela cai aqui em uma boca de lobo, por exemplo, ou numa grelha. Dessa boca de lobo, ela cai a partir de uma ligação, de uma tubulação, para a tua galeria, né, de drenagem, aqui nesse caso que a gente está vendo, e nas mudanças ali de direção, como eu falei, colocação de postos de visita. E aqui, gente, a gente está observando esses vários elementos, olha. Aqui, ó, a sarjeta, colocação aqui do meio-fio, colocação aqui da boca de lobo, certo? Aqui ela, a ligação com a tua galeria, com o posto de visita, colocação de uma grelha aqui, ó, né? A boca de lobo, que é essa parte mais vertical. E aí, hoje em dia a gente já tem o surgimento de vários tipos de elementos que vão meio que ajudar
nesse correto manejo dessas águas pluviais, ou seja, a gente já tem a colocação de bocas de lobo que vão reter ali os resíduos sólidos, evitando que esses resíduos acabem sendo encaminhados para a galeria de drenagem. A gente já tem a colocação nos postos de visita, por exemplo, de determinadas profundidades que vão exatamente tentar diminuir a quantidade de resíduo e também de areia que acaba sendo encaminhada ali com as águas pluviais, diminuindo, por exemplo, os impactos ali de assoreamento dos corpos receptores, ali do elemento da macrodrenagem. Isso aqui um pouquinho em detalhes, né? Aqui o pavimento, aqui o teu meio-fio, aqui a sarjeta, né? Que vai depender, essa altura vai depender exatamente da quantidade de água ali que está sendo transportada ali no pavimento, que obviamente vai depender da bacia de contribuição e também da chuva. E aqui, ó, é uma vista de algumas coisas que devem ser evitadas e outras que devem ser tentadas, né, ou deve se conseguir no projeto. Ou seja, aqui você tem aqui uma determinada via, deve-se evitar a colocação de bocas de lobo aqui nesses pontos aqui de mudança de direção, colocando elas aqui um pouco mais para dentro aqui do pavimento. E aqui a interligação, ó, da tua boca de lobo com a tua galeria de drenagem aqui de águas pluviais. E aqui a gente está vendo que o transporte dessas águas é como conduto livre, na maior parte das vezes, né? Que aqui a água de chuva ocupa uma determinada seção aqui dessa galeria, obviamente que a altura dessa seção vai depender do ponto da bacia de drenagem que a gente está fazendo essa medição, e obviamente se está chovendo ou não, né? Tudo isso deve ser previsto ali no projeto. E a gente observa que nesse pavimento, como a gente já discutiu, muitas vezes eu tenho outros interferentes aqui, uma rede de esgoto, uma rede de água, rede de gás, rede de telefonia, rede de eletricidade subterrânea, que essa galeria de drenagem está dividindo ali o espaço. E aí, ó, os vários elementos aqui que eu falei, né, das bocas de lobo aqui, verticais aqui, como vocês estão vendo, as grelhas aqui, ó, né, e a colocação muitas vezes de alguns elementos que vão ajudar nessa retirada dos resíduos sólidos e evitar que eles acabem chegando ali ou ao máximo, chegando ali na galeria, que obviamente que é muito mais fácil você limpar aqui do que limpar, muitas vezes, dentro das galerias, né? A partir de dispositivos ali de succionamento, hidrojateamento, etc. E aí, ó, mais outras fotos, aqui de grelhas, de bocas de lobo, da sarjeta aqui do meio-fio, todos esses elementos aqui, ó, dos impactos aqui dos resíduos, nesse gerenciamento e nessa hidráulica, muitas vezes, que você tem a obstrução das bocas de lobo, das grelhas, né? Isso aqui é uma boca de lobo autolimpante, como eu falei, que você tem alguns elementos que são projetados, nesse caso aqui, para a retenção de areia, evitando que a areia acabe sendo encaminhada junto com as águas de chuva para pontos mais afastados ali. E vários elementos que existem no mercado hoje em dia para a gente evitar exatamente o transporte aí de resíduos sólidos, de areia, e diminuindo, obviamente, os impactos ambientais. Tá bom? Isso aqui é uma forma da retirada desses elementos retidos ali nos postos de visita ou nas bocas de lobo, né? Nesse caso aqui a retirada dessa areia a partir de caminhão limpa-fossa aqui, né? Que succionam esses elementos. E aqui é um pouco da parte da construção, que essa tubulação ela pode ter esse formato aqui, ó, circular,
né, quando a gente utiliza, por exemplo, manilhas de concreto, como essas que vocês estão vendo, ou quando a gente utiliza, por exemplo, uma seção retangular, como essa que vocês estão vendo. Ó. Portanto, o projetista vai fazer uso desses diferentes arranjos aqui. Normalmente a gente utiliza uma seção mais fora da circular quando o diâmetro já é um diâmetro muito grande. Portanto, para pequenos diâmetros a gente utiliza grandemente essas tubulações circulares, né, manilhas como essa que vocês estão vendo, que é muito mais rápida a construção, somente de encaixe de uma da outra, né? E é muito mais rápido, mas para grandes seções a gente tem que partir para outras formas, como essas que vocês estão vendo. E uma vez mais, né, a gente pode ter muitas vezes a colocação de múltiplas unidades aqui, como essa que vocês estão vendo. Isso é mostrando uma galeria de drenagem, muitas vezes por dentro, que tem grande impacto aqui dos resíduos sólidos e, obviamente, que essa manutenção preventiva é extremamente importante para evitar problemas aqui de hidráulicos, quando você tem, de fato, a necessidade do escoamento ali das águas de chuva. Obviamente, se você tem situações como essa, você vai impactar aqui na quantidade de água de chuva que pode ser transportada e, obviamente, causando os problemas das cheias que a gente já discutiu. Tá? Isso aqui é uma vista de um posto de visita, é muito parecido com um posto de visita de um sistema de esgotamento sanitário, com esses elementos aqui do balão, da chaminé, e a gente utiliza aqui nas mudanças de direção e para fazer aqui muitas vezes o recebimento de múltiplas entradas aqui, tanto de galerias aqui, por exemplo, como vocês estão vendo, quanto também a partir de ligações aqui de bocas de lobo, por exemplo, colocadas diretamente aqui no posto de visita. E o elemento da macrodrenagem, gente, é exatamente esse elemento que vai receber essas águas da microdrenagem, que pode ser um canal, mas um canal para o recebimento dessas águas pluviais, que muitas vezes é utilizado indevidamente para o lançamento de esgotos, e você tem muitas vezes o lançamento direto de resíduos, causando problemas de mau cheiro e problemas ambientais diversos, assoreamento, etc., né? E você tem muitas vezes outros elementos, como rios, como lagos, que vão receber essas águas de chuva. Isso aqui é um exemplo de um canal da macrodrenagem, que a gente observa muitas vezes nas cidades, e os impactos, muitas vezes, do recebimento indevido desses outros tipos de resíduos e de efluentes, tá? Muitas vezes você tem um problema estrutural advindo aí de elevadas vazões, muitas vezes em tempos de recorrência ou quantidades de precipitação não inicialmente previstos ali nos projetos. Isso aqui é uma vista de como era antes, aqui a Guanambi, ó, que era desse jeito, e hoje em dia é desse jeito. Continua a ter, obviamente, um canal, não dessa forma, né? Eles fizeram todo o elemento da macrodrenagem aqui com novos canais e substituindo essa parte por galerias, de fato, cobertos aqui. E, obviamente, que você tem, gente, aqui várias ações antrópicas que causam diferentes problemas ali nesse elemento da drenagem urbana. Por exemplo, já vimos que a impermeabilização do solo causa o aumento e antecipação dos picos de vazão. E aí, os problemas que já discutimos. A falta de planejamento faz com que a população ocupe locais inadequados, ou seja, ocupações irregulares, né? A gente tem ali nas áreas de encosta e riscos ali de desabamentos. A gente tem a ocupação de áreas irregulares, muitas vezes,
no leito maior dos rios e os problemas que já falamos. Um erro no projeto ou execução de obras, você tem ali, obviamente, que uma vazão abaixo da necessária para o escoamento, e obviamente que você vai ter os vários problemas tanto na microdrenagem quanto na macrodrenagem. Os impactos ali da coleta de resíduos ou do lançamento clandestino de esgotos, que fazem com que o teu elemento da drenagem urbana não funcione adequadamente. Chuvas intensas e contínuas, né, que vão fazer com que o nível da água subterrânea aumente e se diminua essa capacidade de infiltração. E, obviamente, se o solo não consegue receber essa água, ela vai escoar superficialmente, atingindo ali as sarjetas e os demais elementos da micro e macro drenagem. E existência de interferências físicas, como pilares, aterros, etc. Você tem muitas vezes ali um estrangulamento da seção do rio e, obviamente, impacta ali nesse recebimento da macrodrenagem, tá bom? E aí, várias coisas que já discutimos em relação a leito menor, leito maior do rio, né? A gente tem, por exemplo, algumas ações antrópicas, como a parte de remoção de mata ciliar, que é aquela mata na extensão do rio, por exemplo, né, ali, corpos receptores que amortecem essa água de chuva e que diminuem ali os impactos, por exemplo, do arraste de solo para dentro dos rios, causando o assoreamento desse corpo de água, certo? Então, um assoreamento do corpo de água vai resultar numa menor seção transversal ali de área útil para o escoamento dessas águas de chuva e, obviamente, o atingimento mais frequente dessas áreas do leito maior do rio. Portanto, uma das formas que a gente tem também de atuação na macrodrenagem é exatamente, por exemplo, promoção de dragagem de corpos receptores, promoção da recomposição da mata ciliar, diminuindo ali o assoreamento ali do corpo receptor, erosão das áreas de margem, nas margens ali dos corpos receptores, controle da ocupação ali, não só humana, mas também animal, né, ali, que acaba diminuindo a qualidade da água do corpo receptor e também, né, acaba aumentando os riscos de retirada dessa vegetação, por exemplo, né, e assoreamento dos corpos receptores. Aí, e os outros elementos, como eu falei, né, que vão atuar mais ali no lote, como telhados verdes, como aumento da água que vai infiltrar no lote, utilização de pavimentos permeáveis ali em grandes áreas de estacionamento, por exemplo, ou na própria via pública, utilização de piscinões, que são espécies de bacias de retenção, diminuindo, consequentemente, esses picos de vazão. São algumas medidas que a gente pode trabalhar tanto ali no próprio lote, próximo à residência, quanto também no próprio elemento da macrodrenagem, né? Medidas preventivas por exemplo, de manutenção, né, retirada de resíduos, utilização de bocas de lobo que retém ali os resíduos sólidos, enfim, você tem um conjunto de elementos, né, estruturantes e não estruturantes que podem ajudar grandemente nesse manejo das águas urbanas, tá? Bom, então aqui já falamos aqui nos vários problemas que esses elementos do saneamento podem causar ali na drenagem urbana, e eu deixo aí para vocês darem uma olhada com calma em tudo isso que a gente já comentou. Beleza? E aí eu vou só passar rapidamente aqui, gente, só para a gente ver algumas fotos, né, que eu acho importantes para essa fixação do conteúdo. Como eu falei, olha, utilização de
de pavimentos permeáveis aqui, como vocês estão vendo, utilização de áreas aqui verdes para a infiltração, por exemplo, dessas águas de telhados, etc., pátios, etc., diminuindo esses picos de vazão na galeria de drenagem, tá? Trincheira de infiltração, biorretenção, poços de infiltração, reservatório de detenção, olha, como esse aqui que vocês estão vendo, pavimento permeável, vala de infiltração, são algumas técnicas, né, que a gente pode utilizar antes da chegada, muitas vezes, dessas águas, né, na via pública. E aí, como eu falei, essa drenagem urbana, a gente pode trabalhar nessa gestão das águas urbanas a partir de medidas estruturais ou medidas não estruturais. Essas medidas estruturais, gente, são normalmente medidas que têm a ver com uma determinada obra. Que eu posso atuar tanto na microdrenagem quanto na macrodrenagem. Certo? Por exemplo, a colocação de um sistema de microdrenagem é uma medida estruturante. Uma obra, por exemplo, de dragagem de um rio é uma medida estruturante, é uma obra. Construção, por exemplo, de um dique, né? Então, são obras. E medidas não estruturantes tem a ver mais são ações de caráter de legislação, de planejamento, ou seja, planos diretores, lei de uso e ocupação do solo, que vão atuar também, né, na diminuição desse pico de vazão. Eu tenho ali a utilização de uma medida não estruturante, certo? As quais, né, aqui a estruturante pode ser uma medida intensiva ou extensiva, e uma medida não estruturante, ela pode ser preventiva e também uma medida corretiva.